Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9, onde nós leremos os versículos 28, 29 e 30. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 9, 28, 29 e 30. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai, que ninguém o saiba. Podeis assentar. Meus amados irmãos, nós observamos na leitura do livro de Atos a frequência com que milagres aconteciam à época da igreja primitiva. Aliás, muito mais frequentes até do que em outros períodos do Antigo Testamento, onde coisas talvez até maiores estejam relatadas, mas que não aconteciam num grau de frequência como nós vemos acontecer na igreja primitiva, segundo a leitura do livro de Atos. Nós observamos também que milagres como aqueles que aconteceram à época da igreja primitiva, que foram muito frequentes com o início do movimento pentecostal até a metade do século 20, nos Estados Unidos e em outros países, nós tivemos relatos de muitos milagres, pregadores lendários, como John G. Lake, Smith Wigglesworth, Gordon Lindsay, que viram a palavra ministrada, testemunhada pelo poder de Deus para curar, para sarar, para fazer inúmeras maravilhas. Mas percebemos uma certa ausência disso ao nosso redor, ao mesmo tempo que temos relatos de que estão acontecendo milagres, como na época vívida do movimento pentecostal, como na época da igreja primitiva, em lugares como a África, a Ásia, a Coreia. Poyong-Chu nos relata na sua história e na de sua igreja milagres extraordinários. E nós percebemos que nesses lugares não parece para aqueles que estão vivenciando a fé algo distante o que se lê no livro de Atos dos Apóstolos. Na China há relatos de poderosos milagres que têm acontecido. Notamos que na Europa eles diminuíram. Notamos que na América do Sul, pelo menos por um certo tempo, até a década de 90, muitos milagres foram relatados, muitas manifestações poderosas ainda aconteciam com relativa frequência no movimento pentecostal. Nós notamos que milagres aconteciam com mais frequência no interior do que nas capitais. A nossa igreja, quando começou, teve trabalhos no interior, entre eles em Pacajus. E meus irmãos, lá, que era um vilarejo distante da parte mais central da cidade,
eu vi acontecer milagres extraordinários, com uma frequência que eu admito. Ao mesmo tempo em que eu estava pregando aqui em Fortaleza, aqui não estava ocorrendo, como estava ocorrendo lá. Quando nós vemos estas coisas, nós percebemos que parece que há distinção da frequência do agir de Deus de acordo com a época, de acordo com o lugar. Vemos uma intensidade, mesmo na Europa e nos Estados Unidos, a época do movimento pentecostal na sua fase seminal. Vemos a frequência na igreja primitiva. Vemos acontecer com frequência na Ásia, na África, na Coreia, com pouca frequência na Europa. Tínhamos mais frequência na América do Sul, temos menos. No interior tínhamos mais frequência do que na capital. Os grandes relatos dos pioneiros pentecostais no Brasil, os relatos de coisas mais extraordinárias, encontraram-se em lugares bem distantes, não nas grandes capitais. Será que Deus tem prazer de agir em certos locais e em outros não? Uma das coisas curiosas dos grandes arautos, pregadores do movimento pentecostal, é que eles, quando pregavam em certos lugares, curas aconteciam poderosas, e em outros lugares a mesma coisa não acontecia. Alguns estavam em um avivamento poderoso com muitas curas, viajavam para uma outra localidade e aquilo ali não era visto por eles como era visto no lugar de onde eles haviam saído. Como nós podemos explicar estas coisas? É que, meus irmãos, nós temos no mundo ocidental hoje uma cosmovisão, uma visão de mundo secular. Essa cosmovisão, essa visão de mundo secular, não necessariamente nega a existência de Deus, simplesmente a torna irrelevante. É o que nós chamamos de ateísmo prático. Independente de a pessoa teoricamente negar a existência de Deus, ela vive como se Deus não existisse. Deus não é relevante para esse mundo. Como Nietzsche disse, Deus morreu. Quando ele falava assim, ele queria falar de uma morte cultural de Deus. Ele já não é mais importante para a cultura, para as práticas, para as expectativas das pessoas. O mundo secularizado aderiu a uma visão que nós chamamos de naturalista. Naturalista aqui está em oposição a sobrenaturalista. Ou seja, eles entendem que o universo é um sistema fechado. Não há um ator que possa agir no universo do lado de fora, que possa intervir no universo, operando milagres. Não há um ator transcendente que se torna também imanente, quer dizer, está do lado de fora e entra na história. O mundo vai seguir nessa visão secular, segundo relações de causa e efeito. As leis da natureza não podem ser mexidas, alteradas. Elas vão funcionar inexoravelmente, nenhum milagre deve ser esperado. Se alguém orar, isso eles dizem, pode valer para a pessoa encontrar um conforto pessoal. Ela vai orar, não vai ser atendida e vai se confortar que foi tudo à vontade de Deus. Ou então ela vai orar, vai coincidir de que por uma causa natural o resultado tenha vindo e ela vai se alegrar como se Deus tivesse respondido. Eles dizem, se você quer orar, faça-o. Pode ter um valor psicológico, mas não tem um valor para mudar as coisas. A fé é uma coisa para eles privativa, subjetiva. Ou seja, vale para a sua realização pessoal, mas não deve ser trazida à esfera pública para as grandes discussões. Nem a fé vai mudar a história, nem a oração vai alterar as coisas, porque este mundo é um sistema fechado,
onde as coisas estão conectadas em causa e efeito, não existe um ser transcendente que vai agir nesse mundo, milagres não devem ser esperados. Milagres não devem ser esperados. Essa é alguma coisa aqui, irmãos, no som, não no microfone. Então é alguma coisa que deve ser, que não deve ser esperada, são os milagres. O mundo, para essa visão secular, é um sistema, como eu disse, fechado, que não alimenta expectativas de ações sobrenaturais, de agir transcendente de Deus. E aí nós temos então uma resposta. Por que é que na época da igreja primitiva houve tantos milagres? Porque não havia essa visão secular. Mesmo os pagãos acreditavam em seus deuses, acreditavam que eles poderiam agir no mundo, responder orações. Ninguém imaginava o mundo naquela época como um sistema fechado. Portanto, a cultura, mesmo a cultura pagã, nesse aspecto não era inimiga da cultura cristã. Ela era inimiga por recorrer aos deuses, por representá-los equivocadamente, mas ela não tinha esse elemento de fechamento que impedia a intervenção de Deus na história, no mundo, na operação de coisas sobrenaturais. Nós percebemos uma frequência maior de milagres lá na África, lá na Ásia, lá na Coreia. Se puder aumentar mais, meu Cleiton, esse está mais baixo. Você vê uma frequência maior desses lugares, porque lá eles não têm essa visão de mundo secularizada do Ocidente. Dentro do mundo islâmico, dentro do mundo oriental, não se estabeleceu de maneira tão determinista essa visão secular, naturalista, que exclui milagres, que exclui intervenções na natureza. Maximamente na África, onde ainda as pessoas têm uma abertura até supersticiosa, pagã muitas vezes, para ações de espíritos. Não há, portanto, lá também esse fechamento, esse encerramento. E quando o cristianismo chega lá, encontra comunidades que deixam os seus ídolos, deixam os seus deuses, se voltam para o Deus da Bíblia, mas elas já não estão impedidas de acreditar que Deus possa agir, que Deus possa atuar. E por isso, irmãos, os milagres têm acontecido nesses lugares. No início do movimento pentecostal, aqueles irmãos que estavam orando por um avivamento enfrentaram o mundo em que estava se consolidando essa visão secular. O período do secularismo começa no século XVIII, maximamente, com o iluminismo. Os primeiros iluministas, eles eram deístas, eles ainda acreditavam em Deus, não tinham explicações para a origem do universo, como um pretenso Big Bang, não tinham explicações para a origem da vida, como a teoria da evolução, explicações, digo, alternativas à da Escritura. Então, para este mundo existir, eles ainda postulavam um Deus criador. Mas os deístas, como chamados, diziam que Deus havia criado o mundo, estabelecido leis naturais no mundo e não mais interferia nele.
Eles entendiam o mundo como uma máquina, um relógio feito, o qual foi dado corda e agora ele vai funcionar segundo a força do maquinário. Deus não vai interferir. Foi só aparecer alguma teoria alternativa sobre as origens, como teoria da evolução para a vida, do Big Bang para o universo, que esses deístas deixaram de acreditar em Deus e se tornaram ateístas. E foram eles os que mais promoveram esta ideia de um mundo fechado, onde um agente externo, soberano, que criou do nada, não existe para interferir, para agir, para operar grandes feitos, para operar milagres. Consequentemente, eles não acreditavam em ressurreição, não acreditavam na encarnação de Cristo, não poderiam acreditar na inspiração da Bíblia, nem nos milagres relatados pelas Sagradas Escrituras. A força deste movimento foi tão grande no século XIX, que lá na Alemanha surgiu um movimento dentro de igrejas que se diziam evangélicas. E havia um movimento paralelo no catolicismo romano, que sustentava que era preciso que a igreja visse que se ela não negociasse com essa visão de mundo que estava se tornando hegemônica, ela perderia todos os seus privilégios, toda a sua influência na sociedade. E surgiu a teoria liberal, defendida por Schleiermacher e outros. Essa teoria, essa teologia, dizia que era preciso restringir a palavra de Deus apenas a uma parte do conteúdo da Bíblia. Começaram a dizer que a Bíblia não era a palavra de Deus, apenas a continha. Começaram a admitir equivocadamente que na Bíblia havia muitos mitos, muitas narrativas fabulosas, que os que escreveram segundo as superstições da sua época. E o que se poderia resguardar para o cristianismo sobreviver seria o discurso moral de Jesus no Sermão do Monte, por exemplo, como um sermão de paz, um caminho de solidariedade. E foi esse tipo de casamento com a ideologia secular, irmãos, que fez com que as igrejas começassem a esvaziar, porque não tinha relevância um Deus que não age. Não interessava as pessoas ir para uma igreja e ouvir a leitura de um livro que não se admitia para ele inspiração, ouvir a leitura de grandes acontecimentos em que elas não podiam acreditar que se deram historicamente, de forma literal. Foi se tornando tão irrelevante a mensagem que as igrejas começaram a esvaziar, e até hoje é um grande problema para a Europa saber o que fazer com tantos prédios suntuosos, catedrais, igrejas que estão vazias, que não tem mais frequência. O movimento pentecostal surgiu em reação a isso. Alguns americanos ficaram temerosos de que a mesma coisa que estava se dando na Europa chegasse nos Estados Unidos, e começaram a orar, e começaram a clamar, e desafiaram a ideologia secular, que na minha interpretação sofreu juízo com o advento das 2 guerras mundiais, onde a ciência que eles imaginavam só traria melhoras para o mundo, cura de doenças, serviu à produção de armamentos para destruição em massa, serviu para a causa da guerra. Mas antes destas guerras estavam lá aqueles simples irmãos que não tinham posição dentro dos seminários, das grandes denominações, mas que oravam a Deus para que Deus trouxesse um avivamento e operasse. É curioso, irmãos, que o movimento pentecostal tenha tido uma grande força da população negra americana no início, exatamente os negros que ainda não estavam totalmente secularizados, que vinham de raízes pagãs, haviam se convertido ao cristianismo, mas se mantinham abertos à intervenção divina, à intervenção
da transcendência no mundo não estavam tão sintonizados, familiarizados com este tipo de ideologia secularista que enclausura o universo em si mesmo e tira a mão de Deus dele. E Deus operou poderosamente. E houve grande avivamento, houve curas impressionantes, milagres maravilhosos. Mas de lá para cá, irmãos, esse tipo de ideologia vem se impondo. Através das universidades, através das escolas. Esse tipo de ideologia secular vem fermentando a sociedade. Aqui na América do Sul, os pentecostais foram também instrumentos de Deus para grandes milagres. É só ler o Diário do Pioneiro, de Gunnar Wingre, as Memórias de Daniel Berg. É só ler o livro de Peter Wagner sobre os pentecostais na América Latina, não somente no Brasil, na Argentina, em vários outros lugares, grandes avivamentos, grandes milagres. Mas grande parte daquela população que via os milagres ocorrer, hoje tem seus filhos recebendo uma educação altamente secularizada. Hoje há um acesso enorme à educação, um acesso às universidades. Nós não achamos isso ruim, as universidades têm origem cristã. As universidades americanas foram fundadas com base na Bíblia Sagrada para patrocinar a formação de pregadores e teólogos, mas o tipo de cartilha que é ensinada vai tirando das pessoas a capacidade de acreditar nas grandes intervenções de Deus. As pessoas vão tentando encontrar remédios para os males do mundo na sociologia, na educação, no avanço da ciência, e começam a não mais colocar em mente as ações poderosas de Deus. E é por isso que nós temos visto, irmãos, acontecer uma redução da frequência dos milagres e do agir de Deus. Hoje em dia nós temos muitos pastores que obtiveram conhecimento em nível superior, que tem várias formações, mas eles também aprenderam nessas múltiplas formações soluções seculares para o mundo, soluções estratégicas, soluções que se baseiam no conhecimento da sociedade, conforme a observação dos sociólogos, na psicologia humana. E muitas vezes eles até trazem essas estratégias para o púlpito e para a organização das suas igrejas, e já não mais estão esperando o agir e a intervenção poderosa de Deus na sociedade. E isso tem reduzido os milagres. Até nós, irmãos, que cremos no Evangelho, que aceitamos o relato bíblico, que cremos na mensagem pentecostal, que sabemos que Deus pode operar muitas vezes como Ele queira nos dias de hoje, nós muitas vezes corremos para explicações naturais de uma resposta que Deus nos deu sobrenaturalmente. Às vezes nós oramos por uma coisa, Deus responde, mas parece que a gente esquece que orou e encontra uma explicação natural para o que aconteceu. Há muitos que oram, quando recebem resposta, glorificam a Deus, recebem como um milagre, mas com o passar do tempo vão olhando para trás, não, aquilo ali não foi bem um milagre, aquilo ali foi isso que aconteceu, e começa a ter uma explicação natural para o acontecimento, porque a força dessa visão secular é grande, irmãos, é grande. E se nós quisermos ver Deus operar, se nós quisermos ter a fé pela qual os milagres se manifestam em resposta, nós precisamos, irmãos, crer no Deus que intervém. Nós precisamos romper com essa visão secularista. E atente que ela entra também pela porta dos fundos. Às vezes você não a pronuncia como sua conscientemente,
mas as suas expectativas são de não haver o agir de Deus, suas expectativas são de uma solução comum e terrena para os problemas, mesmo até você estando orando pela solução do problema. Lembremos-nos de Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Note que como o mundo está em oposição à mente, o que ele quer dizer, não se conforme com os padrões deste mundo, não sejam modelados pela forma de pensar deste mundo, mas pensem segundo a mente de vocês, que foi renovada pela palavra de Deus. Santificação, irmãos, não é só nós não pensarmos como o mundo sobre questões estéticas, não é só nós não pensarmos como o mundo em questões sexuais, morais. Santificação envolve também nós não pensarmos como o mundo em matéria do agir de Deus. É interessante que nós não deixemos este pensamento secular nos modelar. Sejamos estranhos a este mundo, esperando nos grandes feitos de Deus. De certa maneira, é uma grande oportunidade. O mundo está imbuído dessa visão secular, porque é uma grande chance de a igreja mostrar-se contrastada com o mundo. Nós não somos só contrastados com o mundo por causa da nossa moralidade sexual, por causa do nosso padrão de simplicidade do vestuário. Não, nós somos diferentes do mundo no que tange à expectativa de soluções. O mundo age segundo uma visão naturalista, mas nós pensamos sobrenaturalmente. Nós cremos no Deus que responde às orações. O nosso Deus é o Deus das promessas cumpridas, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas também é o Deus de Elias, é o Deus que responde com fogo, é o Deus que responde com fogo, que age, que intervém, que opera maravilhas, É interessante, irmãos, que quando este tipo de pensamento chega na igreja, a igreja arranja até uma teologia para se coordenar com o pensamento secular. Eu falei dos liberais, dos teólogos liberais, que descontaram na Bíblia e passaram a não acreditar nela toda, mas tem teólogos, irmãos, ortodoxos, que creem na Bíblia por inteiro, que encontraram acomodação. Eles se justificam dizendo que havia um tempo de milagres. Interessante que muitos deles são dispensacionalistas. E aí, quer dizer, dentro de uma mesma dispensação que a da graça, teve uma divisão, um tempo de milagres e um tempo sem milagres. Não, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Jesus não mudou, Jesus ainda responde às orações, ainda opera poderosamente. Alguns até dizem: não, eu acredito que houve maravilhas no começo da igreja, e eu acredito que ainda haverá maravilhas na época do milênio, nada agora. Ele encontra uma teologia que ele situa Deus agindo para milagres no início da igreja e no período milenar, e se coloca exatamente no tempo em que ele supõe que Deus não esteja agindo. Mas o curioso é que o diabo não tirou férias. O diabo está agindo. Por que Deus não vai agir agora? Se o seu agir na igreja primitiva debelou o império de Satanás, se o seu agir no milênio testificará o seu domínio quando Satanás estará preso, por que Deus não está operando agora? Será que o mundo vai de mal a pior? O inimigo vai agir cada vez mais forte? É o que essa teologia muitas vezes diz. E Deus não vai confrontar o mal, e Deus não vai confrontar as trevas. Será que demônios estão possuindo corpos e nós não temos mais o poder de expulsar? A Bíblia diz em Atos, no discurso de Pedro diante da casa de Cornélio, que Jesus curou todos os oprimidos do diabo, referindo-se aos enfermos. Será que tem pessoas oprimidas pelo diabo que Deus não pretende curá-las? Jesus curou uma mulher corcunda e disse que ela há 18 anos estava aprisionada por Satanás. Será que o diabo ainda está aprisionando vidas? Eles não vão negar isso.
e Deus não está operando para libertá-las, para agir de maneira libertadora. Veja o que aconteceu lá diante do túmulo de Lázaro. Lá no Evangelho de João, capítulo de número 11, Jesus foi notificado de que Lázaro estava doente, mas demorou a ir. E por esse tempo que ele demorou para ir, foi o momento em que Lázaro faleceu. Quando Jesus chega lá, Lázaro então está morto. E em João 11, a Bíblia diz a partir do verso 20: ouvindo, pois, Marta, que era irmã de Lázaro, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Maria a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, Senhor, se fosse no passado, antes de ele morrer, tu o terias curado. Ela cria em Jesus para o passado, até o chamou. E segue o texto: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela cria que Lázaro poderia ressuscitar no futuro. Ela cria que se Jesus tivesse chegado antes, Lázaro poderia ter sido curado. Mas agora ela não via nada para Jesus fazer. Mas em João 11, continua o texto aí, veja só, versículo 39, disse Jesus: tirai a pedra. Jesus mandou que tirassem a pedra que lacrava o sepulcro. Meus irmãos, Jesus, quando fez isso, sabia que aquilo ali iria fazer a incredulidade de muitos aumentar, porque o mau cheiro do corpo em putrefação se manifestaria. Se ele tivesse ressuscitado Lázaro a portas fechadas, depois aberto o sepulcro para Lázaro sair, não teria desafiado tanto a incredulidade deles. Mas Jesus disse: abram, deixa o mau cheiro sair. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Um milagre poderoso. Se creres, verás a glória de Deus. Note, até Jesus, irmãos, em certos lugares, não fez milagres, porque naquele lugar havia resistência a crer. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, versículos de número 5 e 6, diz assim: e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu aldeias vizinhas ensinando. Note, em um determinado lugar é dito que Jesus não fez muitas curas. Os poucos que foram curados, ele ainda teve que estimular, impondo as mãos. E que Jesus ficou admirado da incredulidade deles. Onde não há fé, os milagres não vão acontecer. No texto que nós tomamos no início dessa mensagem, nós lemos lá em Mateus 9, no verso 28. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Note, Jesus antes perguntou: vocês creem que eu posso? Qual é a visão de mundo de vocês? Como é que vocês me enxergam? O que vocês esperam de mim? Vocês creem que eu posso? E eles disseram: sim, Senhor. Jesus tocou os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé.
Ele vai operar, irmãos, de acordo com a nossa fé. E para a nossa fé se desenvolver, nós temos que não deixar essa visão de mundo secularista dominar a nossa mente. Nós temos que romper com ela, como os nossos irmãos pentecostais fizeram no passado, para crer no Deus que faz maravilhas. Lá no Velho Testamento, no segundo livro de Reis, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, segundo livro de Reis, capítulo de número 13, a partir do verso 14. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. Esta com certeza é a enfermidade de que não seremos curados, aquela que vai dar o diagnóstico de nossa morte. Enfermidade para a morte, como chama a Bíblia. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. E disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre eles a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido, então feriria os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Note, o profeta de Deus disse ao rei: pega um arco e flecha, lança pela janela. Lançou. Ele disse: esse é o livramento que o Senhor vai te dar contra os sírios. Agora atira aí no chão flechas. E o homem atirou algumas poucas flechas. E o profeta ficou indignado contra ele: por que fizeste isso? Se tivesse flechado aí a valer, irias consumir os sírios. O que é que ele queria dizer com isso? Qual é a lição? É que nós limitamos o poder de Deus. Nós é que temos limitado o poder de Deus. Meus amados irmãos, o nosso Deus é um Deus grande e poderoso. Não queira apenas esmolas, não. Creia num Deus que faz grandes coisas, que opera grandes milagres. É a expectativa limitada, é a fé apequenada que tem impedido o agir de Deus na igreja e em nossas vidas. Por isso que a doutrina do batismo no Espírito Santo ofendeu a tantos chamados tradicionais, porque o batismo no Espírito Santo para os pentecostais não era como para muitos hoje só uma experiência emotiva, não. Era a experiência que abria o crente para intervenções sobrenaturais, para milagres. Lá no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 3, diz o seguinte, versículo 5: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Note, ele está dizendo que Deus, que dá o Espírito, opera milagres como resultado disso. A dádiva do Espírito Santo, o recebimento do dom do Espírito Santo nos introduz na esfera sobrenatural dos dons espirituais, meus irmãos. E entre esses dons tem o dom de operação de maravilhas, e entre esses dons tem os dons de curar. Pessoas resistiam à doutrina do batismo no Espírito Santo porque era ensinado que a evidência era o falar em línguas. A regeneração, como ela aconteceria no mundo puramente espiritual, os nossos irmãos mais conservadores não tinham resistência a ela, conservadores de suas próprias tradições, não tinham resistência a elas. Eles diziam: não,
O novo nascimento acontece no mundo espiritual, a santificação acontece no mundo espiritual, mas quando você falava que o batismo no Espírito Santo não era só uma experiência que acontecia imperceptivelmente, que ela era evidenciada fisicamente pelo falar em línguas, por algo miraculoso, por uma intervenção no mundo dos fatos regulares, aquelas pessoas davam um passo para trás. Mas o nosso Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. É aquele que dá o Espírito Santo e opera milagres entre nós. Lá em Éfeso, a Bíblia diz: veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. O nosso Deus é um Deus que age e opera, irmãos. Nós cremos nos dons. Nós cremos no Deus que fala, nós cremos no Deus que cura, que sara, que age poderosamente nos dias de hoje. A igreja primitiva enfrentou também alguns que tinham cosmovisão resistentes. Eles não eram como a maioria dos secularistas hoje, eles não eram maioria, eram minoria, eram filósofos. Mas a igreja os enfrentou. Entre os gregos, havia a noção de que o mundo material era um mundo no qual um Deus bom não iria agir. O corpo era a clausura da alma. Então, se Deus fosse agir, agiria apenas no espírito humano, não agiria no corpo humano. Houve alguns dentro da cristandade que fizeram uma síntese com esse pensamento e surgiu o gnosticismo, que vem de gnose, conhecimento. A ideia era de que a salvação era apenas uma sabedoria filosófica, uma iluminação espiritual, para viver uma vida eticamente diferente. Mas eles não esperavam intervenções no mundo físico e viam a libertação da alma, do corpo como estado final, sem esperança de ressurreição. Alguns se entregavam à vida dissoluta, dizendo que o que faziam com o corpo não manchava a alma, e alguns eram extremamente ascetas e penitenciavam o corpo, vendo o corpo como uma coisa negativa. Mas o nosso Deus é o Deus que age no mundo físico. Deus fez o mundo físico e diz: eis que tudo é muito bom. Deus opera no mundo físico. Jesus curou cegos, surdos, mudos e aleijados. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A evidência do batismo no Espírito Santo envolve a língua como um membro do nosso corpo. E nós cremos, irmãos, na ressurreição da carne. Nós cremos na ressurreição física. Combatendo os gnósticos, na carta aos Coríntios, Paulo diz assim, na primeira aos Coríntios, capítulo 6, verso 13: os alimentos são para o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Veja esse ir e vir. O nosso corpo é para o Senhor, é para a gente consagrar o Senhor, mas o Senhor é para o corpo também. O Senhor é para agir no corpo. Por isso que A.B. Simpson fazia uma ligação tão forte entre santidade e cura. Ele dizia: o nosso Deus é o Deus, na época ele não falava em batismo no Espírito Santo, ele dizia: Deus é o Deus que salva, que santifica, que cura. E o nosso Jesus é aquele que vai voltar. Ele relacionava santidade com cura. É a lógica que o nosso corpo é para ser consagrado ao Senhor, é a santidade, mas o Senhor é para o corpo. O nosso Deus age no nosso corpo. A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 6, versos 19 e 20: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Duas outras visões de mundo, também gregas, mais específicas, que tinham resistência à ideia de milagres físicos, era a dos epicureus e dos estoicos. Os epicureus diziam: o segredo da vida humana é buscar a felicidade, a satisfação e o prazer. Se Deus estiver preocupado com os homens, Ele não tem prazer.
Ele não tem satisfação, então Deus só está preocupado consigo mesmo. Então para eles Deus existia, mas não interferia neste mundo. Essa era a visão dos epicureus. E a outra visão era a dos estoicos. Os estoicos diziam: está tudo determinado. Quando você sofrer, não fique procurando cura. Aceite, se conforme. Esta é a vida moral, é se conformar com o sofrimento. Então os estoicos não esperavam a intervenção de Deus, porque ensinavam a conformação. Os epicureus acreditavam que assim como os homens buscam sua felicidade, Deus buscava a sua e não interferia no mundo para não prejudicar a sua infelicidade com os problemas dos homens. E ambos, epicureus e estoicos, tinham um pensamento grego que desprezava o corpo. Meus irmãos, quando Paulo vai a Atenas e prega, e na audiência ele sabe que tem epicureus e estoicos, ele vai de propósito confrontar a visão de mundo deles. Paulo vai falar da ressurreição, porque na ressurreição Deus se interessa pelo corpo, porque na ressurreição Deus age no mundo e faz milagres. Paulo ali vai exatamente confrontar diretamente epicureus e estoicos, lá no livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, no capítulo de número 17, no verso 18: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Eram os internautas daquele tempo, das redes sociais. Mas aqui a Bíblia mostra, irmãos, que Paulo foi enfático. No verso 32, veja a resposta dos ouvintes: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Paulo foi bater exatamente no ponto de divergência. Paulo não fez nenhuma acomodação, Paulo não fez nenhuma contratação com o pensamento deles. Paulo foi logo falar do mais difícil deles aceitarem: a ressurreição. Lá em Romanos 4, Paulo diz que Abraão creu no Deus que chama à existência as coisas que não são como se fossem e que vivifica os mortos. Era uma palavra direta para os gnósticos. O nosso Deus é aquele que cria do nada. Este universo não está enclausurado em si mesmo. Tem um Deus que pela palavra dele disse: haja luz, e houve luz. E é o Deus que vivifica os mortos. É o Deus que faz reverter o que ao homem parece mais irreversível. O nosso Deus é o Deus de Elias, é o Deus que responde com fogo, é o Deus que traz as coisas à existência pela sua palavra, é o Deus que vivifica os mortos. É o Deus que vivifica os mortos. É interessante que a palavra usada muitas vezes na Bíblia para a cura divina é a mesma para a salvação. Jesus cura alguém e diz: a tua fé te salvou. Lá em Tiago, tem alguém enfermo, chame os presbíteros, orem por ele, e a oração da fé salvará o doente. A mesma autoridade que Jesus tem para perdoar pecados, ele tem para curar. Não são duas autoridades, é uma só autoridade. Você não pode fatiar, você não pode dizer: eu creio que Jesus está perdoando pecado aos que creem, mas ele não cura, porque a mesma autoridade pela qual ele perdoa, ele cura. Veja o que a Bíblia Sagrada diz, lá no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, o caso do paralítico que desceu pelo telhado aonde Jesus estava numa casa, e Jesus viu a fé dele e o perdoou. Mateus 9, verso 2: e Jesus, vendo a fé dele, daquele paralítico, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema.
Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoado-te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Note: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. Jesus disse: para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, eu vou curar. Porque a mesma autoridade pela qual Ele perdoa é a mesma pela qual Ele cura. Ele é aquele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Ele é aquele que levou os nossos pecados ao madeiro, mas Ele também é aquele que levou as nossas enfermidades e dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que Jesus perdoa pecados, então creia que Ele cura. Então creia que Ele cura, porque é a mesma autoridade, é a mesma autoridade. Aleluia. Meus irmãos, vamos ver como era uma oração da igreja primitiva. Vamos saber se nós estamos orando certo. Vamos ver como é que a igreja primitiva orava. Atos capítulo de número 4. Obviamente uma oração está registrada aqui para que a gente saiba como orar, para que a gente saiba o que pedir, o que esperar de Deus. Pois em Atos capítulo de número 4, a Bíblia diz o seguinte, a partir do verso de número 24: e ouvindo eles isto unânimes, em um só coração, em uma só alma, em um só espírito, levantaram a voz a Deus. Não era cochicho não, levantaram a voz, a oração era barulhenta, e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Lembraram qual era o Deus a quem eles serviam, o Deus que fez todas as coisas, o Deus por intermédio de quem todas as coisas vieram à existência, que disseste pela boca de Davi teu servo. Cita o livro de Salmos, criam na inspiração da Bíblia. Foi Deus que falou por Davi. Porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente mostram que criam no cumprimento das profecias, verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e com os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, não tem pedido para amanhã não, irmãos, é agora. Agora pois, não a conversa lá de Marta: Senhor, se tu estivesse aqui, Senhor, no último dia. Não, é agora, o nosso Deus é o Eu Sou, o nosso Deus é o Eu Sou, o nosso Deus é o Deus do agora, é o Deus que está presente no meio do seu povo. Aleluia! Agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, as ameaças dos adversários. Concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. É como quem diz: Senhor, eles estão nos ameaçando, resolve esse problema aí. A gente só quer coragem para continuar pregando. Eles lá gritando, ameaçando ou não, o que a gente quer é fogo para continuar falando. Olha para as ameaças e dá intrepidez aos teus pregadores. E veja o que segue: enquanto estendes a tua mão para curar, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se, estremeceu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia!
Não deixa a visão secular entrar em você, para você fazer uma oração a Deus, e se Ele responder, você vai tomar um susto, porque lá no fundo não acreditava. Não ore a Deus só pensando no passado, não ore a Deus só pensando no futuro. O nosso Deus é o Deus vivo. É assim que o salmista o contrasta com os ídolos das nações. Os ídolos das nações são mudos, têm boca, mas não falam, ouvidos e não ouvem, nariz, mas não cheiram, olhos e não veem, não tem espírito dentro deles, não sai palavra da sua boca. Mas o nosso Deus é o Deus vivo, é o Deus vivo, é o Deus que opera, é o Deus que age, é o Deus que faz milagres. Aleluia. Agora, Senhor, opera agora. Uma das coisas interessantes no livro de Eclesiastes é que ele parece um livro melancólico, pessimista, e numa primeira leitura parece que ele está dentro da visão secularista. Quando você lê sem saber a perspectiva do livro, você pode entrar em melancolia e desânimo, porque o livro vai dizer que tudo ocorre como sempre foi, o determinismo causal. O livro vai dizer que quando a pessoa morre, não se sabe se ela vai para lá, vai para cá, dentro do conhecimento que os homens têm. O livro vai dizer que se os homens fazem grandes coisas, mas depois morrem, então não adiantou nada, não vão desfrutar de nada que construíram, vão deixar para filhos que vão estragar tudo que fizeram. Agora tem uma coisa no livro, irmãos, é a palavra debaixo do sol. O livro está imaginando uma visão secular, enclausurada, como se não tivesse céu, como se não tivesse inferno, só tivesse aquilo que a gente está vendo debaixo do sol. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade debaixo do sol. O nosso Deus é tão bom que já nos preparou para essa visão, irmãos. Já mostrou como seria infeliz a vida humana, como seria sem sentido a vida humana se tudo estivesse enclausurado debaixo do sol. Mas sabe o que é que caracteriza os evangelhos e o livro de Atos, irmãos? É uma vida sob céus abertos. Não é a vida debaixo do sol, não, é uma vida para a qual o céu se abre. Para a qual o céu se abre. Nós não estamos enclausurados debaixo do sol, o céu se abre para nós. Olha como a Bíblia conta o batismo de Jesus nas águas, e quando o Espírito Santo desceu sobre ele, diz o seguinte lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Lá em Lucas 4, vai dizer no verso 14: então pelo poder do Espírito voltou para a Galileia, e ele vai entrar na sinagoga e vai dizer, citando Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, anunciar libertação aos cativos. Mas note, Jesus orava e os céus se abriam. Mas isso não foi só para Jesus, não. Veja agora no livro de Atos, veja um homem, irmãos, que não era apóstolo, mas que Deus usou ele poderosamente, mostrando que é para qualquer um de nós a unção do céu. Lá em Atos, no capítulo de número 6, verso 8: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. No verso 10 diz: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Este homem foi levado ao sinédrio para ser julgado,
Mas veja o que aconteceu diante do Sinédrio, Atos capítulo 7, a partir do versículo de número 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse-lhe: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Nós não vivemos debaixo do sol, irmãos, os céus estão abertos para nós. Veja Atos capítulo de número 10, Pedro foi orar e veja o que aconteceu. Atos capítulo 10, versos 9, 10 e 11. E no dia seguinte, indo eles a seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos e viu o céu aberto. E viu o céu aberto. Nós estamos debaixo de céus abertos, porque Deus foi que nos comissionou, foi Ele que nos enviou. Jesus disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura, mas Ele disse também: estes sinais seguirão os que creem, em meu nome falarão novas línguas, expulsarão os demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Este mundo vive debaixo do sol, mas nós vivemos sob céus abertos. Aleluia, aleluia. Veja aí como é a diferença de cosmovisões. João 12, olha que coisa curiosa. João capítulo de número 12, a partir do verso 27. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Jesus fala: Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio essa voz por amor de mim, mas por amor de vós. Jesus estava orando ao Pai e disse: Senhor, glorifica o teu filho. E o Pai disse: eu glorifico e vou glorificá-lo. Mais ainda, a voz soou do céu. Aí primeiro vieram os secularistas. Foi um trovão. Eles ouviram, irmãos, mas tinha que ter uma outra explicação. É assim este mundo. Não foi a oração, não foi o milagre. Tem que ter uma outra explicação. E tem crente que às vezes é assim: ora, a resposta vem e ele dá uma explicação natural. Ou na época que recebeu se alegra foi Deus, amanhã passa a emoção, ele se acomoda ao raciocínio secular. Não, aquilo ali foi isso daqui, e ele não vê mais o milagre. Foi um trovão. Depois vieram os supersticiosos, os católicos romanos. Foi um anjo. Foi um anjo aí, apareceu um anjo, o anjo fez. Mas foi o Senhor que falou, irmãos. Tem gente que não consegue ver, não consegue ouvir, porque você tem que pensar segundo Deus para ver o que Deus está fazendo, para notar os milagres. Tem gente que Deus está fazendo milagre todo dia pela vida dele, ele não consegue ver isso. Comece a ver a mão de Deus, comece a ver a mão de Deus. O anjo do Senhor está ao redor daqueles que o temem e o livra. O nosso Deus é um Deus presente, é um Deus ativo, é um Deus poderoso no meio do seu povo. Evangelismo, irmãos, não é só questão de apologética e debate, não. Evangelismo é uma confrontação de poderes, porque este mundo jaz no maligno, e você vai pregar o evangelho da graça que este mundo abomina. Para este mundo é loucura. Vai haver um confronto de espíritos. Paulo saiu de Antioquia junto com Barnabé, foi com oração e jejum para ir fazer a obra, porque os irmãos sabiam que ele ia ter confronto. Aí Paulo começa a evangelizar um procônsul, e aparece um feiticeiro chamado Elimas para perturbar, e de repente, irmãos, há um confronto.
Paulo poderia pensar, bem, este homem aqui deve ter só hiperatividade aqui para ficar perturbando e não vê nada de maligno. Não, este homem aqui está só enciumado porque ele tem prestígio junto ao procônsul. Não, tinha ação demoníaca ali. A Bíblia diz que Paulo tem o discernimento, e quando Paulo tem o discernimento, a Bíblia diz que Paulo, cheio do Espírito Santo, olha para ele e diz: filho do diabo, Satanás encheu o teu coração. Note, um estava cheio do Espírito Santo, o outro estava cheio do que o diabo colocou lá, seja o que fosse. E Paulo diz: tu vais ficar cego, vai ficar cego por um tempo. E opera ali o dom de milagres, o dom de operação de maravilhas, e o homem sai cego sem saber onde pegar. E o procônsul crê, maravilhado da doutrina do Senhor. Chegou a hora da gente evangelizar, irmão, sabendo que a gente vai confrontar as trevas. Não é só uma mente difícil, um preconceito religioso, não. Nós vamos enfrentar demônios. Nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Jesus disse: eu vos dou poder sobre serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E se uma enfermidade sendo tirada vai abrir caminho para alguém crer no Evangelho, então o diabo vai fazer tudo para que ela seja mantida ali. E cabe a nós chegar e orar para Deus curar o oprimido do diabo. Não vamos deixar a visão secular nos enclausurar, irmãos. Não somos daqui, não somos desse mundo. O nosso Deus é um Deus que age. O nosso Deus é um Deus que opera. O nosso Deus é um Deus que faz milagres, que responde oração. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Vamos ficar de pé. Soberano Deus e nosso Pai, ó Deus, aviva nossa fé, Senhor, na Tua palavra, no Deus dos antigos, no Deus dos impossíveis, no Senhor que sara, no Deus que age, no Deus vivo, verdadeiro, para curar, para sarar, para batizar no Espírito Santo, para falar, para revelar, Senhor, para trazer a contrição e a convicção de pecado que conduz ao arrependimento. Dá-nos poder, Senhor, dá-nos uma nova unção, faz maravilhas entre nós, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, Senhor. Podeis assentar.